Você sabe que Jesus teve parentes de sangue. Sim, ele nasceu em uma família, então ele tinha parentes. Mas você sabe quem eram esses parentes de Jesus? A Bíblia nos fala sobre isso. E é lógico que a gente vai falar da Bíblia, sem achismo, sem religiosidade, sem tradições de religiões, sem tirar nem colocar. A gente vai falar sobre o que tem na Bíblia. Os pais de Jesus eram José e Maria. E isso você já sabe. Maria que concebeu Jesus ainda virgem, casada com José. Jesus era legalmente filho adotivo de José. A gente está falando de uma cultura, uma época onde um filho adotivo era mais valorizado do que um filho de sangue. Mas a gente já fala disso em outro vídeo. A Bíblia fala que depois do nascimento de Jesus, José conheceu Maria. É esse o termo que a Bíblia usa para quando quer falar que o homem passou a ter relação sexual com a mulher. A partir daí, ele teve outros filhos. José e Maria tiveram os irmãos de Jesus, sendo Jesus o primogênito. A Bíblia fala pra gente o nome dos 4 irmãos homens de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Sobre José e sobre Simão, a Bíblia não dá muita coisa pra gente. Só cita o nome deles sem fazer outras referências. Agora, Tiago, o irmão de Jesus, foi o primeiro líder da igreja. O próprio apóstolo Paulo chamava Tiago de a coluna da igreja. Ele é quem cuidava da igreja de Jerusalém. Judas foi o irmão de Jesus que escreveu a Epístola de Judas, a carta de Judas, que está lá no Novo Testamento, no finalzinho, o penúltimo livro do Novo Testamento, antes de Apocalipse. A Bíblia também nos fala que Jesus tinha irmãs, tanto no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, como no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, que é esse que a gente vai ler, dá para ver bem isso. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Então, pelo texto, dá para entender que Jesus também, fora os 4, Jesus também tinha irmãs. Não tem como saber quantas irmãs tinha. Nós sabemos que eram irmãs porque o texto está no plural. Então não era uma irmã, eram irmãs. 2 irmãs, 3 irmãs, 4 irmãs, 5, 10, não tem como saber. Só sabemos que era mais de uma. Então, pelo texto, dá para entender que Jesus tinha pelo menos 6 irmãos. Fora esses, ainda a gente vai ver outros parentes de Jesus: Zacarias e Isabel. Zacarias era casado com Isabel. Zacarias era sacerdote do templo. Era um homem reto. Foi com ele que o anjo Gabriel veio e deu a mensagem que ele iria ser pai. Isabel, a Bíblia fala que ela era uma mulher reta, uma mulher temente a Deus. E ela reconheceu o filho de Maria, ainda no ventre, como o Messias. Isabel era parente de Maria, mãe de Jesus. Zacarias e Isabel tiveram um filho. Esse filho, João Batista. João Batista, o maior de todos os profetas. O profeta que abriu o caminho para o Messias, abriu o caminho para Jesus. João Batista pregava arrependimento. Você lembra? Raças de víbora, arrependam-se. João Batista batizava as pessoas na água. Inclusive, foi ele que batizou Jesus nas águas lá do Rio Jordão. Muita gente vai discordar de mim, principalmente nas partes que eu falo de Maria e os irmãos de Jesus, dizendo que Maria morreu virgem, que Maria não teve relação com José, que os irmãos não eram filhos de Maria e sim só de José, ou que eram primos. Vão inventar um monte de coisa, mas tudo isso faz parte de tradições e falácias religiosas. Falácias porque não estão na Bíblia. E lembra bem, quando se trata de fé, o que não está na Bíblia é heresia. E que o Papai do Céu te abençoe sempre.